Vamos, gente, vamos para mais um podcast do esporte, podcast de Copa do Mundo. Um dia que a gente estava com bastante ansiedade para acompanhar, né? Mas não houve nenhuma zebra, né? Porque entraram em campo aí a Argentina, entrou em campo a Arábia Saudita, a gente ficou, pô, será que pode ter uma zebra de novo, né? Será que é possível? Não tivemos zebra e tudo, acho que tudo dentro dos conformes, tudo meio de acordo com o esperado, os jogos do dia, né? A Argentina venceu, a França venceu, Polônia venceu. Talvez o duelo que eu imaginasse que terminasse empatado, a Austrália saiu vencedora, né? E, cara, assim, vou te falar, que correria esse jogo, mano. Que correria, assim. O jogo, às vezes a gente fala, pô, jogo chato, né? Muito toque de bola, cara, jogo bem cadenciado. Como foi, por exemplo, citei aqui a própria Tunísia. Tunísia quando enfrentou a Dinamarca, cara, um jogo bem cadenciado, né? A Dinamarca tem esse jogo mais lento mesmo, de ter o controle da bola e não ser tão vertical. A Tunísia tentando, né, se defender, segurar esse estilo de jogo, aí, esse controle de jogo da Dinamarca. Foi um jogo bem monótono, né? Bem monótono para quem esperava algo a mais, né? É como também, pô, Canadá e Bélgica também para mim foi bem monótono. Esse jogo Tunísia e Austrália, apesar das limitações técnicas e táticas das duas equipes, meu, foi uma correria do caramba. Foi uma correria. Ninguém pode reclamar que foi chato no aspecto de, pô, de ação, né? Porque foi uma baita correria, cara. Se as duas equipes deixam a desejar muito, pô, você via, cara. Às vezes uma finalização, chuta a bola para fora do estádio, sabe? E aí vai fazer um cruzamento, a bola passa 10 metros do cara que tá dentro da área. Enfim, né? Enfim, e aí você vai me falar, pô, queimou a língua, hein? Queimei a língua mesmo. Falei que a Austrália estaria competindo para ser aí uma das piores equipes do Mundial, conseguiu uma vitória importante e, cara, assim, ainda continuo achando uma equipe muito fraca, tá? Não só a Austrália como a Tunísia são equipes de muita correria. Eu falei aqui, cara, a Austrália é uma equipe que joga muito no aspecto físico, né? E antes da Copa começar, a gente falou, cara, essa é a Copa do Mundo, talvez seja a Copa do Mundo onde o aspecto físico vai pesar mais, né? E, cara, tá uma correria do caramba, de fato, né? Esse jogo foi uma correria. E a Austrália meio que com um gol que caiu meio. Assim, um gol que meio que caiu do céu, vamos ser sinceros. Um cruzamento, o jogador da Austrália foi fazer um cruzamento, a bola bate no jogador da Tunísia, na perna dele, muda a trajetória. Eu não sei qual seria a qualidade do cruzamento inicial. Quando a bola desvia, ela vai de forma perfeita, de forma redonda para o Duque, né? E ele de cabeça, aí sim, esse é um lance de extrema categoria, né? Do atacante da Austrália, porque a cabeçada, assim, ele cabeceia para trás, né? Ele tá olhando pro jogador que fez o cruzamento para ele e ele cabeceia para trás e a bola vai perfeita em direção ao gol. Também se você me perguntar, foi intencional essa cabeçada? Aí eu já não sei, né? Eu acho que sim, vendo a câmera lenta, o movimento que ele faz um movimento para cabecear para trás, muito feliz, um belo gol, cruzamento um pouco na cagada, né? Por isso que eu falei, foi um gol que meio que caiu do céu e depois foi um toma lá da cá absurdo, uma correria. Tunísia ataca, Austrália ataca, Tunísia tem chance de abrir o placar, a Austrália tem chance de aumentar o placar e assim foi. O jogo foi nessa pegada, foi nessa tônica, o final foi ficando um pouquinho mais tenso para a Austrália, né? Porque aí a Tunísia começa aí no tudo ou nada, né? Os caras vão com tudo ou nada. É agora ou nunca, né? E a Austrália conseguiu segurar, tem um bom goleiro, né? O tal do Matt Ryan, fez em defesas importantes, né? Não deu rebote em algumas jogadas perigosas. Goleiro que mostrou uma certa segurança. Então, sim, se falta qualidade técnica e tática na seleção australiana, tem um bom goleiro. E assim, é uma loucura, cara. É uma loucura essas duas seleções, como elas se postaram taticamente. Eu não sei como a Dinamarca não conseguiu marcar um gol na Tunísia. É assim, eu acho que também, por ter um jogo mais lento, isso permite a recomposição da equipe adversária e mesmo taticamente não sendo muito bem organizada, eles conseguiram segurar legal a Dinamarca, né? E esse jogo não, como é muito correria,
começa a se abrir os espaços, as linhas de marcação vão se quebrando, começam a aparecer, os caras correm muito, né? Eu falei, se falta muito da questão técnica, fisicamente os caras são monstros, mano. Eles correram os 90 minutos. Cara, é uma doideira. Doideira. Eles correram demais, demais mesmo. E, assim, acreditem se quiser, né? Eu acho que a Austrália pode até beliscar uma vaga na próxima fase, tá? Porque esse era o adversário possível de vencer. A mesma coisa vale para a Tunísia, né? Esse era o adversário do grupo possível de vencer. Se você olhar o paralelo do que aconteceu no primeiro jogo da Dinamarca contra a Tunísia, que foi empate, dá para dizer que se a Austrália fizer um jogo semelhante, né, de marcar muito, né, jogar muito para o jogo físico, a Austrália tem aquele toque de bola mais lateral e não tanto vertical. Austrália não, Dinamarca, né? Isso vai permitir os australianos se defenderem bem, se recomporem com mais tranquilidade, e se arrancar um empate, cara, dá para beliscar uma vaga acreditem se quiser, né? O possível próximo adversário deve estar contando com isso, que venha a Austrália, né? Mas eu não acho absurdo, não. A Dinamarca vai ter que sair pro jogo, se quiser. Assim, é fácil quebrar as linhas de marcação dessas equipes, é fácil. Assim, a França acelerou um pouco e conseguiu tranquilamente, com o Dembélé, com o Mbappé, Giroud no meio, deitou e rolou, né? Toda vez recebendo a bola com tranquilidade, vencendo os adversários na subida. Por quê? Porque na velocidade, se você quebra o esquema defensivo do adversário, que é muito caótico, né? E conseguiram chegar, por isso que eu falei, a França poderia ter feito mais, faltou um pouco mais de capricho do próprio Giroud, senão teria feito mais, teria guardado mais. Enfim, né, a Dinamarca vai ter que jogar, cara, assim, vai ter que jogar por tudo ou nada. Se jogar por tudo ou nada, acho que dá pra ganhar, mas se jogar no tudo ou nada também, com uma equipe que corre muito, joga muito na velocidade, na força física, pode acabar sendo surpreendida no contra-ataque, né? Por isso que eu tô falando, eu não acho loucura imaginar a Austrália passando nesse grupo, não. Eu acho possível. Agora, com essa vitória diante da Tunísia, eu acho que, assim, se fosse pegar a França no último jogo, aí fala, putz, aí complicou, cara. Que nem a Tunísia agora. A Tunísia vai pegar a França. Pô, agora complicou, velho. Tem um ponto, mas precisa vencer a França, né? Como é que vai vencer a França? Pô, mas os franceses já estão classificados. Pô, você acha que eles vão jogar jogo de várzea? Não, os caras vão jogar para vencer. Então, assim, para a Tunísia complicou, né? Mas talvez por jogar com uma França que já está classificada, não sei, talvez isso ajude, né? Ajude, pô, os caras não vão jogar tão mais sério, a gente pode conseguir uma vitória, quem sabe, né? Não sei, a gente vai descobrir só no último jogo, mas que foi assim, que eu não acho uma loucura agora imaginar que a Austrália possa estar nos oitavos de final. E eu não acho, não. Os australianos fizeram uma baita festa, né? Tinha um tabu a ser quebrado, né? Cerca de 12 anos aí que a Austrália não marcava gols não vencia jogos em Copa do Mundo. Conseguiu vencer, uma vitória importante contra, que eu falei, repito, contra o adversário que era possível. Venceu, o gol meio caiu do céu, legal. As duas equipes tiveram chance, mas para ser sincero, eu acho que o empate seria mais justo. Mas enfim, ou não, empate seria mais justo, mas de repente o empate de 1-1, 2-2, eu acho que isso também caberia, porque as equipes foram para cima. Elas se propuseram a jogar. Por exemplo, tecnicamente pode não ter sido um primor, mas a questão é um jogo agitado, né? Muita ação, teve pra caramba, uma correria do caramba. Então, jogo interessante, um jeito diferente, né, de você ver um jogo. Não é tão técnico, tão tático, mas na correria também, de vez em quando é bom, né? Você vê um jogo que tem muita correria e é o que eu falei. O que surpreendeu foi assim, o quanto eles correram os 90 minutos. As duas equipes correram muito, né? Polônia e Arábia Saudita, nenhuma zebra, 2-0 Polônia, mas não foi fácil, cara. Não foi fácil. A Arábia Saudita realmente mostra ao mundo que é uma equipe muito organizada, cara. É uma equipe muito ajeitada. Falta muita qualidade técnica. Mas é uma equipe muito bem ajustada. E quando o jogo começou, eu via a forma como
a Arábia Saudita se comportava dentro de campo. E eu, com 5, 6 minutos de jogo, eu falei, cara, eles estão cometendo um erro. Apesar de terminar o jogo com mais posse de bola e ter agredido a Polônia, eles cometeram um erro, né, no esquema tático, principalmente defensivo. Eles cometeram um erro de achar que a Polônia é a Argentina e de que a fórmula mágica contra a Argentina ia funcionar contra a Polônia. Eles cometeram um erro. Isso ficou evidente já no começo do jogo. Eles estavam marcando muito adiantado, eles estavam pressionando muito a Polônia. Foi legal? Foi, porque assim, eles privaram a Polônia de muito espaço no início do jogo. Mas ficava evidente que era uma estratégia errada, porque a Polônia estava, em alguns momentos, já estava ensaiando uma espetada, né? Uma fugida. Falei, cara, não é por aí, porque a Polônia não é a Argentina. Contra a Argentina deu certo, contra a Polônia é outro adversário, é outra característica. E apesar de tudo, foi dando certo, assim. Foi tomando sustos, foi tomando muito susto, né? Porque a Polônia foi chegando, e aí chegando de forma não impedida, né? De forma legal. Foi chegando, foi ameaçando. Vamos ser justos também. A Arábia Saudita teve os seus momentos? Teve também. As duas equipes tiveram os seus momentos. Mas a Polônia tem muito mais qualidade. A Polônia tem o tal do Lewandowski. E foi graças a ele, que foi meio que o vilão do primeiro jogo, né? Acabei não falando muito desse jogo, porque terminou 0-0, mas o jogo também teve bastante correria, né? Esse jogo teve uma correria do caramba. E o Lewandowski teve a penalidade, né? Para levar a vitória para a Polônia, para marcar em Copas do Mundo, e acabou perdendo. E nesse jogo o Lewandowski foi muito importante, cara. Muito, porque o primeiro gol ele recebe, né? Ele poderia ter tentado chutar direto. Não, ele tira para o canto e cruza para o Zielinski, né? Zielinski, cara, não sei nem como pronunciar. Zielinski não, Zielinski, né? Ele cruza para o Zielinski e ele só tem o trabalho de empurrar para o gol e faz um belo gol. Belo gol, assim, a participação, toda a construção da jogada, a forma como o Lewandowski recebe a bola, né, cruzando ali a pequena área, ele sai para o lado direito, cruza para o Zielinski e o Zielinski empurra para a rede. Então, um belo gol. E aí, por isso que eu falei, a Arábia Saudita estava caindo na armadilha que ela mesma construiu. Se ela armou uma armadilha para cima da Argentina, ela se armou uma armadilha de achar que a Polônia era igual a Argentina. Porque se tivesse, né, tido um pouquinho mais de cautela, tivesse mais gente no campo defensivo, talvez haveriam pessoas suficientes para fazer. Porque eu citei aqui, a gente destacou, e não só eu aqui no podcast, em vários outros programas esportivos, sempre que a Argentina tentava finalizar, aparecia uma perna na frente de um jogador saudita. E nesse primeiro gol da Polônia não havia ninguém. Não havia ninguém. Por quê? Os caras estavam muito adiantados. Os caras estavam muito ambiciosos. Eu falei, tá cometendo um erro de achar que a Polônia é Argentina. Não é. Acabou sendo punido nesse erro. Acabou tomando gol. Logo em sequência. Aliás, eu preciso destacar um fato. E aqui não é perseguição com o árbitro brasileiro. Mas como eu sou brasileiro, eu posso falar, né? Senão vão achar que é xenofobia, né? O Wilton Sampaio foi o árbitro desse jogo. Cara, comecinho de jogo, em questão de 10 minutos, ele já tinha dado 3 cartões amarelos para jogador da Polônia, mano. Eu falei, tá de brincadeira. Não, assim, com 2 minutos de jogo, ele tava dando dura no Lewandowski, cara. Eu falei, cara, não é possível, mano. O árbitro brasileiro, ele tem a necessidade de aparecer, cara. Ele tem a necessidade de querer ser o showman, de ser o popstar. Não é possível. Cara, com 2 minutos ele tava dando uma dura no Lewandowski, cara. Ele falou, não aconteceu nada. Era um empurra normal. Deu uma dura no jogador saudita e meteu o dedo na cara do Lewandowski. Eu falei, mano, a custo de quê? Com o comecinho de jogo, cara. Aí, tudo bem, você tem que ter o controle do jogo, você tem que passar o recado de que vai ser um árbitro que não vai aceitar esse tipo de coisa, tem tudo isso, mas com menos de 5 minutos de jogo, cara, o cara dando dura no jogador que foi escolhido o melhor do mundo, né? Temporada passada. Então, é brincadeira, né? E aí saindo distribuindo cartão amarelo, bem que alguns eu concordei,
Mas muito cedo, cara. Assim, normalmente pô, ó, tá marcado. Tá marcado. Na próxima você vai levar, né? Tudo bem, assim, tem aquele, pô, lance mais forte, tem que dar. Tem que dar, mas, pô, assim, foi uma questão de quatro cartões amarelos, eu acho, né? Três pra Polônia e um pra Arábia Saudita, mano. Era impressionante. Assim, pô, parecia que eu tava vendo futebol brasileiro. Porque, e assim, os caras nem reclamavam, né? Assim, tô criticando o Wilton, mas também defendo, também tem o lado de defender ele, né? Ele deu os cartões amarelos, os caras nem questionaram. Só pô, deu aquela reclamadinha, aquela famosa, fez aquela famosa cara feia e tal, mas não questionou muito, né? Então você vê, pô, realmente os caras estavam jogando firme, estavam entrando firme, né? Porque cara, foi um toma lá da cá, né? No início do jogo, muito empurra-empurra, muito bate-boca das duas, muito nervoso, né? Das duas equipes. E seguiu assim, cara. Seguiu assim. O jogo foi bem quente mesmo, né? Nervos à flor da pele. O Wilton depois marcou uma penalidade para a Arábia Saudita. Cara, assim, para mim foi pênalti, tá? Eu vou falar que a gente tem visto lances parecidos no Mundial e eu acho que agora tem que se manter o critério. Muita gente vai falar que não foi pênalti. Eu acho que foi, porque eu sempre falo assim, se fosse o inverso, ele marcaria falta. Se fosse o atacante no defensor, ele marcaria falta. Então o inverso para mim também é pênalti, né? E aí ele foi revisar no árbitro de vídeo, foi revisar no árbitro de vídeo, é brasileiro, ele vai marcar o pênalti, né? Não tive dúvidas. Marcou o pênalti, o jogador saudita perdeu, né? Cobrou muito mal. Importante destacar também o goleiro da Polônia é brincadeira, porque ele faz a primeira defesa, o tal do Chesney, né? Chesney, eu não sei pronunciar o nome dele, eu peço perdão. Então eu vou falar goleiro mesmo. Ele cai, faz a primeira defesa, né? E depois no rebote ele defende de novo, cara. Ele salvou a Polônia do empate, porque se a Arábia Saudita empata ali, cara, aí talvez o efeito Argentina pudesse acontecer de novo, porque os caras estavam bem no jogo, tá? Eles foram criando, eles foram chegando, faltou qualidade, faltou. O Chesney, né? Ele tem que fazer boas defesas, ele tem que fazer defesas importantes. E aí quando ele não fazia defesa, os jogadores sauditas chutavam para fora, muito perto do gol, mas sempre para fora. Então um time muito ajeitado, cara, assim me surpreendeu. Um time muito ajeitado mesmo, porque primeiro jogo, você olha o placar do segundo jogo, você fala, pô, o primeiro jogo foi uma exceção, mas assim, você tem que ver o jogo. E eles, apesar de terem se armado da mesma forma como contra a Argentina, de forma muito semelhante que eles jogaram contra a Argentina, eles, cara, são muito organizados, cara. Muito organizados, muita aplicação tática. Assim, a atuação coletiva da Arábia Saudita, ela é bem legal, mano. Ela é bem legal de ver. É diferente. Assim, diferente você ver um time que tem as suas limitações, mas eles não ficam só na defesa, eles vão pro ataque também. E eles vão junto, assim, eles vão de forma organizada, não é caótico. Eu falei, pô, acabei de citar aqui, Austrália e Tunísia. Cara, foi um caos. O jogo foi um caos. E esse jogo não, tipo, foram duas equipes que se agrediram o tempo inteiro, mas de forma muito organizada. E aí o Lewandowski faz o gol dele, guarda dele, merecia, né? Merecia de vilão a herói, né? Ele fez a jogada do... Praticamente ele fez a jogada do primeiro gol, porque poucos fariam o que ele fez, né? Visão de jogo absurda que ele teve no primeiro gol. O segundo gol, a Arábia Saudita tocando bola, né? No campo de defesa. O zagueiro entregou o jogo, o Lewandowski roubou a bola e empurrou para a rede. Ele teve a chance de fazer o terceiro gol, o Lewandowski. Era ele o goleiro, e aí a gente dá uma moral pro goleiro saudita, né? Vou tentar falar o nome dele, o Al Owais, né? Não vou me arriscar novamente. O goleiro saudita foi muito bem, cara, nesse lance. Impressionante. O goleiro da Arábia Saudita ele é um bom goleiro também, tá? Ele fez defesas importantes. Assim como eu falei, eu citei o Chesney, né? E o goleiro saudita também fez boas defesas. E essa em especial de cara a cara no X1 contra o Lewandowski, ele foi gigantesco, mano. Porque o Lewandowski tava os dois, ele sentou no chão, então ele fechou a linha de chute por baixo e ele levantou os braços. E aí o Lewandowski tentou dar uma cavadinha, ele, cara, foi gigante, mano. Foi gigante, foi um monstro. Fez uma leitura
muito boa da jogada, poderia ter piorado a situação, né? Um jogo que estava ainda não estava tão ruim em termos de saldo de gols, poderia ter ficado pior e terminou assim, terminou 2-0. Foi um bom jogo, cara. Assim, esse jogo foi muito legal, foi muito bacana de ver. Quem não viu, se tiver oportunidade de ver o replay, esse é um jogo que eu recomendo. Muito legal, cara. Assim, você quer ver jogo de ação, correria? Vai ver o jogo da Austrália e Tunísia. Você quer ver um jogo de ação onde os caras se comportaram muito bem taticamente? Vê esse jogo, cara. Foi muito legal, mano. Muito legal. Não esperava, cara. De verdade, eu não esperava assim, esse nível de atuação esse nível de atuação dentro do jogo, né? Que a Polônia a gente sabe, ia ter mais qualidade. Mas aí a gente não ficava naquela dúvida. Será que a Arábia Saudita iria repetir algo semelhante? Eles conseguiram repetir. Uma boa seleção, cara. Uma boa seleção. Vai para a última rodada para brigar por uma classificação e eu acho que tem condição, cara. Assim, eu não acho loucura, não. Eu acho que a Arábia Saudita, pelo que ela já mostrou contra a Argentina e contra a Polônia, apesar de ter perdido de 2 da Polônia, eu acho que é sim uma equipe que pode, né, que pode surpreender o México. Eu acho que pode, hein? E assim, eu acho que a Argentina passa, mas pô, pode acontecer da Argentina ficar fora, tá? Pode, assim, não tô zicando nem nada, assim. Eu falei, cara, eu vou torcer para seleções não europeias. Eu falei sobre isso antes da Copa, né? Mas pode acontecer da Argentina ficar fora. E aí, vou ficar de hipocrisia e falar, vou sofrer, vou chorar? Não. Vou sorrir? Vou. Mas vou seguir torcendo para seleções não europeias. Mas assim, a Argentina tem um duelo direto com a Polônia. O empate não interessa, porque com o empate a Polônia vai a 5, a Argentina vai a 4. E eu não acho um absurdo a Arábia Saudita vencer o México, cara. Eu não acho um absurdo a Arábia Saudita vencer o México. Pelo que mostrou contra a própria Argentina e contra a própria Polônia. O jogo do México foi uma correria. O jogo México e Polônia foi bastante correria. O México foi um jogo interessante do México, mas taticamente a equipe saudita ela é muito organizada, cara. E nessa organização. E aí é que falei, falta qualidade na hora de finalizar, mas um dia inspirado, como aconteceu contra a Argentina, que eles tiveram lances semelhantes contra a Polônia, tá? Lances semelhantes. Eles foram muito felizes com a Argentina. Mas contra a Polônia eles tiveram lances semelhantes, chutando pro gol ali na entrada da grande área, só que a bola ia para fora, o goleiro pegava. Então, eu não acho loucura de achar que a Arábia Saudita pode vencer o México, cara. E aí, cara, um empate com a Polônia, a Argentina pode ficar fora, mano. Doideira, porque assim, se fosse um jogo onde a Polônia sobrasse muito, fala, pô, foi uma exceção, é que essa equipe saudita é muito ruim, a Argentina vai jogar contra a Polônia e assim, mesmo que empate, o México ganha e aí se classifica, né? Se classifica nos critérios de desempate. Agora não, precisa ir para jogar com a Polônia para classificar, para vencer mesmo. Para vencer e não é um adversário fácil. É óbvio que a Argentina é mais favorita e tem mais qualidade, mas você não sabe, cara, num jogo onde o adversário vai mais se defender porque a classificação já um empate o classifica, como é que fica, né? Como é que fica? Vai ser um jogo difícil, porque agora o cenário é mais pessimista possível. A Polônia joga por um empate. Então, assim, o cenário não é legal, mas eu acho que a Argentina tem condição, tem qualidade para isso. Vai ter que entrar para ganhar, vai entrar pressionada e sob pressão deu a resposta diante da seleção mexicana. Jogo bom também, cara. Foi um jogo interessante. Esperava um pouquinho mais do México em termos de contestar um pouco mais, de tentar agredir um pouco mais. Essas equipes, esses jogos entre sul-americanos e mexicanos costumam ser jogos mais duros, né? De muita pegada, de muita marcação, rola uma catimba. Assim, especialmente Brasil e México, costuma ser um jogo bastante tenso, né? Eles é uma paulistinha ali, né? O famoso tostão, uma paulistinha aqui, um bate-boca ali e vai virando meio que um clima de Libertadores, né? E eu imaginei que o México fosse entrar nesse jogo de, pô, vamos tentar levar pro jogo mental, porque aí a gente destabiliza os caras e a gente consegue. Não houve, sim, não houve no nível que eu imaginei, não. Achei que fosse ficar um clima de Libertadores total, tá? Muita pancadaria, muito bate-boca, catimba, reclamação com o juiz. Foi um jogo
que eu acho que a Argentina foi melhor. E o Messi é o Messi, né, cara? O Messi é brincadeira, mano. O Messi abre o placar e. Quer dizer, por isso que eu falo, cara. Assim, pra quem acha que o Neymar não vai fazer falta pro Brasil, pra quem acha que o Messi já tá velho e não faz falta pra seleção argentina, pra quem acha que o Cristiano Ronaldo tá velho e não faz falta pra seleção portuguesa, pode não fazer falta na maioria dos jogos. Mas quando você precisa do cara, assim, são caras que têm o coelho na cartola. E eles podem tirar esse coelho a qualquer momento, cara. A qualquer momento. Primeiro jogo. O Messi fez diferença? Não fez. Fez a diferença, mas é um cara que sempre tá chamando dois caras para marcação. Um para marcar direto, o outro para ficar na cobertura. É que a gente não explorou bem isso. Mas se você prestar atenção no jogo, sempre tem, cara. Assim, sempre tem um que marca direto e pelo menos dois que vão possivelmente ficar distraídos, olhando para o Messi também. Pô, o cara pode fazer um passe aqui, ele pode dar um drible para lá. Então, assim, sempre tem um marcando e dois, mais um ou dois na cobertura. Tentando, imaginando uma linha de passe ou um drible. A mesma coisa vai acontecer com o Cristiano Ronaldo e com o Neymar, cara. E assim, e se der espaço, e são caras que simplificam. Né? Assim, então, o mínimo de espaço que você der, os caras vão tirar um lance brilhante. E foi o que o Messi fez. O mínimo de espaço que ele teve, ele girou, chutou de perna esquerda, a bola entrou ali no cantinho, no único lugar que dava, porque o Ochoa estava cobrindo bem o gol. Tava um pouquinho adiantado, é verdade, mas ele estava cobrindo, meu. Você vê o replay, cara, assim, a bola do Messi passa entre os marcadores, passa ali entre a mão do Ochoa e a trave, mano. Passou no único lugar que tinha. Mas aí foi cagada? Não foi, cara. É a qualidade do jogador. Deu espaço para isso, ele vai fazer, cara. Por isso que eu digo assim, para quem acha que esses caras não fazem falta, eles fazem falta. Eles são necessários para essas equipes que querem sonhar em ganhar um título de Copa do Mundo, eles são necessários. Eles são fundamentais. Porque isso permite que outros atletas fiquem em situações de jogo. Mas isso não aconteceu ao longo do jogo. Não aconteceu, mas podia acontecer, né? Podia acontecer. Se você pegar, por exemplo, a Argentina não tem alas de tanta velocidade quanto o Brasil, por exemplo, que tem o Rafinha de um lado, o Vinícius Júnior do outro, pode entrar o Antony, pode entrar o Rodrigo. Pô, cara, assim, as opções nas alas de velocidade é absurdo. E o Neymar chamando atenção no meio, cara, a bola vai chegar nesses caras, eles vão deitar e rolar nas alas. Aconteceu isso contra a Sérvia. Para quem não percebeu isso no jogo, o Rafinha, especialmente no primeiro tempo, puxou muito os ataques pelo lado direito. O Vinícius Júnior no segundo tempo puxou muito pelo lado esquerdo. E foi ali onde saiu o gol do Richarlison, jogada do Vinícius Júnior. Então, assim, isso aconteceria se, por exemplo, no lugar do Neymar estivesse o Paquetá, que agora que a gente está cogitando, né? Vai adiantar o Paquetá ou o Everton Ribeiro? Não aconteceria. Dificilmente aconteceria. Não vou falar que não aconteceria. Dificilmente aconteceria. Porque, ó, manda um x1 com o Paquetá, um x1 com o Everton Ribeiro e o resto fica onde tem que estar, né? Porque as pontas são rápidas, as pontas são velozes. Então todo mundo bem posicionado. Não precisa se preocupar porque o Everton Ribeiro e o Paquetá não tem a velocidade, não tem o drible. Então tá tranquilo. Se eventualmente eles passarem, a cobertura, a segunda linha vai segurar. É diferente do Neymar, que ele vai quebrar a linha, ele vai... mas pode acontecer do Everton Ribeiro driblar e chutar e fazer o gol? Pode acontecer, como pode acontecer com qualquer um, cara. A Arábia Saudita fez 2 golaços na Argentina. Eles conseguiram fazer de novo contra a Polônia? Não, pode acontecer com qualquer um. Mas com o craque, a chance disso acontecer é maior. E aí o Messi foi lá, fez o gol dele, baita gol, né? Baita gol. E depois o Enzo Fernandes faz o segundo gol ali já para fechar a conta mesmo. Cobrança de escanteio. O Messi faz o passe pro Enzo Fernandes, que faz um belo gol, né? 2 belos gols nessa partida. Golaço. A Argentina vence, né? Jogo que era tenso. Ao longo do jogo, eu falei, cara, assim, eu senti que no primeiro jogo os argentinos não jogaram com muita seriedade. Esse jogo com mais seriedade, eu não senti nem assim, a gente fala que foi um jogo tenso porque precisava vencer, mas o time da Argentina não estava tenso. Eles ficaram tensos depois que tomaram a virada da Arábia Saudita, porque, foi inesperado, agora a gente está perdendo, a gente precisa correr atrás. Aí ficaram tensos.
Mas nesse jogo eles não tiveram tenso momento nenhum. Que a qualidade fica evidente, né? Fica evidente. Então, assim, o México tenta uma coisa aqui, uma coisa ali, mas é muito na vontade, né? É muito na vontade. A Argentina não, cara. Tem muita vontade, tem muita qualidade. E os caras jogaram tranquilo. Assim, foi jogando, foi chegando, levou esse jogo com seriedade, né? Diferente do que aconteceu contra a Arábia Saudita. Eu acho que eles avacalharam um pouco, né? Subiram um pouco no pedestal e acabou sendo surpreendido. Nesse jogo eles não deram margem para o azar, conseguiram o primeiro gol, o segundo gol foi consequência e a Argentina vence tranquilo o México. Falei, eu acho que a Argentina tem qualidade de futebol suficiente para vencer da Polônia. O problema é que a Polônia joga por um empate, cara. O empate já classifica. Então, pô, como é que vai ser? Você pegar uma equipe que sabe se defender, que tem qualidade para isso, como é que você vai fazer para quebrar isso? E que tem um centroavante que tem muita qualidade também. Se você der uma bobeada, um contra-ataque bem organizado, é um cara que ele é matador e que se ele não for pro gol, ele tem a visão de jogo também, de distribuir pros... Ele mostrou isso nesse jogo contra a Arábia Saudita. Então é um jogo especialmente perigoso para a Argentina, porque, repito, a Polônia joga por um empate. E o México vai jogar contra a Arábia Saudita, precisa vencer, precisa torcer para combinações de resultados também, mas é um jogo que as duas equipes vão entrar para ganhar. E assim, são meio que parelhas, né? Até o que a gente viu até agora são equipes meio que parelhas. Eu acho até que, taticamente, a Arábia Saudita é até um pouco melhor que o México, hein? Pelo que eles mostram. Como conjunto, né? Como conjunto. Uma atuação coletiva. Como conjunto, a Arábia Saudita me parece ser até melhor que o México. Por isso que eu não acho uma loucura de achar que a Arábia Saudita possa vencer o México. Na lógica, na tradição, na camisa, né? O México tem um pouquinho mais de favoritismo. Mas pelo que a gente viu já desses primeiros dois jogos, eu acho que é um jogo muito parelho. E eu não acho uma loucura a Arábia Saudita vencer o México, né? Jogo difícil, cara. Jogo difícil para a Argentina também. Vai ter que jogar a vida, tem que jogar pela vitória, porque a classificação depende disso, né? Para finalizar, França e Dinamarca, 2-1. Jogo, o primeiro tempo terminou 0-0, né? E foi um jogo bom também, cara, assim, de duas escolas diferentes. A França tem um poderio ofensivo absurdo. É absurdo, cara, assim. Esse era o jogo que a gente falava, pô, vamos... Esse jogo a gente vai usar para avaliar como é que tá a França, né, de fato. Como é que a França tá? Porque venceu a Austrália, não valeu, né? Uma equipe muito limitada, mas contra a Dinamarca é diferente. Equipe com mais qualidade, tem a transição mais lenta, né? Não joga tanto na velocidade como a França, mas tem muito mais qualidade, né? De segurar o jogo, de ter a posse de bola, de se defender também. Então esse era o jogo que a gente falou, pô, vamos observar a França. E cara, foi um jogo tranquilo, na minha opinião. Apesar dos 2-1, foi um jogo muito tranquilo, cara. A França assustou várias e várias vezes ao longo do primeiro tempo, várias vezes. Deu vários sustos, né? O goleiro dinamarquês, o Schmeichel, né? Teve que trabalhar legal, né? O primeiro gol sai com um craque, né? Com a fera, Mbappé. Isso aí meio que no comecinho não, lá quase metade do segundo tempo. Ele faz o gol dele. E aí, na sequência, a Dinamarca chega à igualdade, né? E logo na sequência, a Dinamarca quase fez o segundo gol, hein? Que doideira, né? Quase fez o segundo gol, mas aí depois o Mbappé faz o segundo gol, fica tudo tranquilo. Assim, esse foi talvez o melhor momento da Dinamarca no jogo. Quando a Dinamarca faz o gol, e aí eu acho que não foi nem porque a Dinamarca cresceu, eu acho que os franceses tomaram um susto, né? Os franceses meio que sentiram ali, opa! E aí eles tomaram o segundo susto, a Dinamarca quase fez o segundo gol, e aí eles voltaram pro jogo. Mas, cara, teve de tudo, assim. Mbappé errando o gol, Rabiot acertando a trave. Cara, a França, ela sobra. Apesar de ter ficado tenso depois do empate depois do empate da Dinamarca, a França, tecnicamente, ela sobra. Assim, é impressionante. É impressionante. E o Mbappé é um absurdo, cara. O Mbappé... Teve até um lance engraçado, que o Mbappé faz uma jogada e ele cruza para a área, né? E aí depois mostra o replay,
ele reclamando pra galera dar o corte, né? Pra empurrar pra rede. E você vê como é que é, né? Assim, ele é um cara da velocidade, ele viu um jogo de um jeito, só que os caras não têm a mesma velocidade que ele, né? Foi, pô, ele fez o passe pra ele mesmo. Só que não tem um outro Mbappé lá, velho. Tem, tem o Giroud ali, não tem o Mbappé. Aí ele faz o gesto, né? De, pô, corta pro meio, cara, empurra pra ele. Mas, cara, assim, você pensou na sua velocidade, os caras já não tem mais. O Giroud no auge não tinha sua velocidade. Agora então é que não vai ter, cara. Foi engraçado, mas é um craque, cara. É uma fera, é um absurdo, mano. Acho que o Mbappé vai ser o cara da Copa, mano. É impressionante que joga esse cidadão. Joga demais. Marcou 2 gols. E aliás, o segundo gol, um belíssimo gol, né? O Griezmann faz um cruzamento, velho. Pô, por isso que eu falo, é injusto, cara. Essa seleção da França tem muita qualidade, mano. Muito, assim. O Griezmann faz um cruzamento na medida, assim. Na medida, tá? Aí a bola chega no Mbappé entre o zagueiro e o goleiro, a bola bate na coxa do Mbappé e entra no gol, cara. Pô, que baita cruzamento. É um timaço, mano. É um timaço. E não tem Pogba, Kanté e Benzema, cara. E é mesmo assim, cara. É um time muito forte, muito sólido. E não se assusta, cara. Se assustou após tomar o primeiro gol, mas se organizou muito rápido. E é um time que não se perde. Não se perde, está o tempo inteiro agredindo o adversário. Assustou várias e várias vezes a Dinamarca. O placar poderia até ter sido um pouco maior para a França, mas foi um teste importante, foi. Mas a França ainda mostra que está muito à frente dessas seleções. Muito, muito. Eu não sei como é que vai ser se eventualmente a Alemanha, por exemplo. A Alemanha perdeu para o Japão, mas fez um belo jogo contra o Japão. Eu não sei como é que vai ser quando pegar uma Alemanha. Um Brasil, por exemplo, pegando o Brasil, o jogo que fez contra a Sérvia, talvez dê jogo, né? Talvez dê jogo. Mas em relação à Dinamarca, Polônia, você pensar Polônia, não jogou contra a Polônia, mas pelo que a gente está vendo, você pensar Polônia, né? Pensando só em seleções europeias, tá? Pô, vamos pensar Bélgica, Croácia. A Espanha ainda não sei, a gente tem que ver o segundo jogo da Espanha. O primeiro foi muito louco, né? Mas vamos ver o segundo jogo. Mas Sérvia, por exemplo, pô, a França tá muito à frente, cara. Mas ela tá muito à frente. E tem muita qualidade, cara. Os caras esbanjam qualidade absurda. Então é isso, gente. Vou finalizar por hoje. A gente vai ter Japão e Costa Rica. Esse jogo vai ser legal da gente ver a postura do Japão, conseguir uma vitória, uma baita, para ver se aquela vitória, aquela virada para cima da Alemanha não foi algo do acaso, né? Como eu acabei de falar da Arábia Saudita, apesar da derrota, a gente viu que a virada para cima da Argentina não foi algo ao acaso. É uma equipe muito organizada. O conjunto ele é muito interessante, como eles jogam como conjunto, né? Vamos ver o Japão jogando contra a Costa Rica, ver se foi um jogo, cara, um desvio ali, foi uma aberração que aconteceu contra a Espanha, né? Vamos ver se foi isso que aconteceu. A gente vai ter Bélgica e Marrocos. Não sei, talvez a perspectiva para mim é que não sei se esse ou Croácia e Canadá serão os jogos mais chatos, né? De muito toque de bola lateral. Chato assim que eu digo, né? Toque de bola lateral, né? Mais comedido. Tenta um ou outro lance, uma bola enfiada, mas vai ficar um jogo bem cadenciado. Não sei, cara. A perspectiva que eu tenho, já baixei muito as expectativas em relação a algumas seleções, mas falei, pô, Polônia e Arábia Saudita foi um jogo bem movimentado, né? Foi bem corrido. Espero que assim o seja, porque o Marrocos vai correr, espero que a Bélgica corra também. É uma equipe um pouquinho mais pesada, mas espero que seja um jogo agitado, legal. Croácia e Canadá. O Canadá é uma equipe mais jovem, deve correr bastante também, mas pode ser que a Croácia faça um jogo mais cadenciado, de toque de bola lateral, enfim. Espanha e Alemanha, aí esse é um jogaço, cara. Esse é um jogo para acompanhar, imagino eu que vai ser um jogo bem movimentado e é um jogo, né, para mostrar de fato o nível que essas duas seleções estão, né? A Alemanha fez um grande jogo contra o Japão, mas tomou a virada. A Espanha fez um jogo que nem se fala contra a Costa Rica, mas eu acho que não valeu, né? Que o adversário não contestou absolutamente nada. Esse sim é um jogo interessante da gente ver e, cara,
a Alemanha entra com uma certa pressão, né? Entra com uma certa pressão de conseguir um resultado. Porque se não vencer, se de repente, se não vencer não, se perder, o bicho vai pegar, né? Vai ser uma loucura, né? Como diria Casimiro, vai ser uma loucura, né? Enfim, deixa eu só olhar os grupos aqui de novo, puxar os grupos e desses jogos que aconteceram agora, tá? Polônia, falei, tem 4 pontos, Argentina tem 3, Arábia Saudita tem 3, México tem 1. A Arábia Saudita enfrenta o México e a Argentina vai enfrentar a Polônia. França tem 6, a França já passou, né? Já está classificada. A Austrália tem 3, a Austrália agora é a vice colocada do grupo, vai enfrentar a Dinamarca e a França vai enfrentar a Tunísia. Por isso que eu falei, eu não acho um absurdo se a Austrália passar, hein? Vai ser uma doideira, hein? E desse grupo E agora que a gente vai ter os jogos, Espanha lidera tranquilamente, né? Tem 3 pontos, mas tem um saldo de gols bizarro. O Japão tem 3 pontos também, a Alemanha tá zerada e a Costa Rica tá zerada. Então, por isso que eu falei, cara, se a Espanha vence a Alemanha e o Japão vence a Costa Rica, a Alemanha está fora, hein? A Alemanha está fora do Mundial. O jogo, cara, é o jogo da vida, porque se empata, por exemplo, a Espanha chega a 4, a Alemanha fica a 1. E se o Japão vence a Costa Rica, porque se de fato a Costa Rica for muito ruim e o Japão for um time muito organizado, como mostrou contra a Alemanha, o Japão deve vencer. O Japão chegaria aos 6 pontos, cara. Então, nesse grupo que a gente via Espanha e Alemanha como franca favoritas, o Japão pode estragar a festa de alguém. Eu imagino que o Japão vai estragar a festa de alguém, cara. Eu acho que vai. Acho que o Japão vai vencer a Costa Rica e vai azedar, né, a classificação de um dos dois. Quem vai ser, aí eu não sei. Por isso que eu falo, esse jogo é o jogo da vida para as duas seleções. O empate já não interessa e a derrota, então, nem se fala, né? Nem se fala. Seria um balde de água fria. Por exemplo, se o Japão vence a Alemanha a Alemanha vence a Espanha, ficaria em 3. Né? A Espanha enfrentaria o Japão na última rodada, valendo a classificação. Tem um saldo de gols importante, provavelmente se classificaria. Mas não dá para correr risco, né? Que é uma seleção que se mostrou perigosa, virou para cima da Alemanha. Então, cara, jogo é jogo para a Alemanha em especial, né? Para a Alemanha entrar e precisa corresponder, cara. Precisa corresponder. Vai entrar sob pressão como entrou a seleção argentina. Grupo F, Bélgica lidera com 3 pontos, Croácia e Marrocos 1, Canadá zerado, né? O Canadá está zerado, mas dependendo do que acontecer, esse grupo ainda está bem aberto, dependendo do que acontecer na rodada, acho que todo mundo ainda está com totais condições de se classificar. É isso, gente. Vou fechar por hoje. Acompanhar o dia de Copa. Tem um jogaço para acontecer. A gente vai acompanhar tudo. E amanhã a gente está de volta com mais podcast para vocês, gente. Valeu demais. Forte abraço a todo mundo. E, cara, tem uma notícia que eu queria falar. Cara, novo técnico do Flamengo, hein? Novo técnico do Flamengo. A gente não tá falando muito de futebol brasileiro, mas há rumores de que o Flamengo acertou a contratação do Vitor Pereira. Vitor Pereira, para quem não sabe, é o atual treinador do Corinthians. Ele anunciou que não ia ficar, ia voltar para Portugal por problemas familiares. Só que a negociação não foi anunciada ainda porque o Vitor Pereira ainda tem vínculo com o Corinthians. O vínculo do Vitor Pereira vai até o final de dezembro. Por isso que não foi anunciado ainda, mas boatos rolam de que já foi fechado. Isso vários jornalistas sérios da imprensa esportiva já falaram. O negócio está acertado, só falta assinar. A assinatura não aconteceu porque o VP ainda tem vínculo com o Corinthians até 31 de dezembro, se eu não me engano. Uma loucura, cara. Uma loucura. O Dorival falou aí recentemente que ele já sabia que existia uma conversa entre o Flamengo e o Vitor Pereira, né? Ele não permaneceu no Flamengo, tentou, fez de tudo para ficar no Flamengo, disse que o staff dele disse até que colocava o Flamengo à frente da seleção brasileira. Não deu. O Flamengo foi atrás de um treinador que considerou mais capacitado para liderar esse elenco na próxima temporada
E é o que eu falei, cara, esse final de temporada, que não só eu, mas vários, especialmente o Mauro César Pereira falou, esse final de temporada do Dorival Júnior tá queimando o filme dele. E eu acho que de fato queimou, tá? Foi preponderante. Esse final de temporada foi preponderante nessa decisão de continuar com o Dorival ou não. Ele acabou se queimando, não vai seguir. Se o Vitor Pereira for pro Flamengo, cara, eu acho que vai ser um baita Flamengo, tá? Eu acho que vai ser. Ele demorou para ajustar o Corinthians, mas no final de temporada o Corinthians se ajustou legal. Existia uma perspectiva. A gente falava, pô, se o Vitor Pereira permanecer no Corinthians, a perspectiva de 2023 para o Corinthians ela é muito otimista. O Vitor Pereira no Flamengo com uma pré-temporada, eu acho que tem, cara, assim, Flamengo no ano que vem é uma promessa muito grande, né? E vamos aguardar para ver. Sim. Aparentemente será, mas a gente só pode cravar mesmo quando for anunciado. Mas ao que tudo indica é a movimentação mais, cara, bombástica do mercado. Né? Vitor Pereira trocar o Corinthians pelo Flamengo, cara, vai ser um pandemônio, velho. Eu vou querer muito ver um duelo, porque não é duelo de torcida única, hein? Eu vou querer ver muito um duelo entre o Corinthians e o Flamengo. Cara, vai ser um show de vaia absurdo, mano. Vai ser um show de vaia absurdo. Vamos esperar, né, as notícias. Essa negociação deve acontecer. Essa negociação não. Esse anúncio, se de fato ocorrer, essa assinatura de contrato deve acontecer só no ano que vem. Né? Deve ser anunciado só no ano que vem de fato, né? Então, mas se tiver um pré-contrato, eles tiverem apalavrado, o Vitor Pereira vai participar já de qualquer escolha de jogador, se bem que nem precisa, né? Não precisa. Né? Pô, só a chegada do Gerson não precisa de mais nada, na minha opinião. Mas enfim, deve participar e o Flamengo, né, pelo que ganhou esse ano, também não, né? Poder de mercado absurdo. Ele vai ter um timaço nas mãos, cara. Vai ter um timaço nas mãos, uma promessa muito grande. Agora sim eu finalizo. Valeu demais. Forte abraço a todos. Ótimo final de semana. Aproveitem o dia de Copa, né? Com um churrasco. E é isso. Despedindo, fechando. Tchau. Beijo, abraço.